Talvez isso já tenha acontecido com você. Chegar em casa, por exemplo, depois de um dia corrido, jogar a carteira, a bolsa no sofá, na mesa, sentar por alguns minutos ali e perceber que mais um dia se foi. E não é tristeza, não é frustração, é uma sensação de que a vida está acontecendo lá fora. Enquanto dentro da gente algo ainda fica esperando, né, pelo momento perfeito, momento certo para viver. É aquela pergunta, né? E quando vai chegar a minha vez? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu percebo isso muito nos atendimentos, pessoas que fazem teoricamente tudo certo, né? Que se esforçam, que cuidam da família, cuidam de si mesmo, cuidam do trabalho, da rotina, mas ainda assim, em algum lugar, sentem que a vida está passando. Sabe aquela sensação de que a gente está ficando velho sem ter vivido a própria história? A gente passa muito tempo, né, da vida tentando organizar, planejar, arrumar cada detalhe, digamos assim. Muitas vezes a gente até bloqueia a própria vida, né, com algumas crenças limitantes, por exemplo, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Quando eu for menos ansioso eu vou fazer tal coisa. Ou então quando eu estiver pronto, o quando eu estiver pronto é muito famoso, né? E tá tudo bem, cada um tem tempo, cada um tem um momento. Mas o que eu quero falar hoje é que enquanto a gente espera, a vida passa. E a gente não pode esquecer, né, que a vida acontece enquanto a gente tenta se organizar para ela, sabe? Às vezes a gente se pergunta, né, por exemplo, por que que eu não consigo ser feliz agora? Ou então, por que que parece que todo mundo consegue, menos eu, sabe? E a resposta, na maioria das vezes, não é algo errado, né, com a gente, com você, comigo. É que a gente muitas vezes está esperando demais, criando até muitas expectativas, né, esperando estar pronto para viver. Mas ninguém começa pronto. Ninguém acorda um dia e tem tudo certo, digamos assim, ou sabe de tudo, ou se sente completo, digamos, sabe? E é justamente nessa experiência, digamos, até imperfeita, né, de acordo com as nossas limitações humanas, que a vida existe, que a vida acontece. E esse é um dos pontos que geram maior frustração nas pessoas hoje em dia. Gente que espera conquistar, né, as coisas que muitas vezes nem são importantes para elas. Gente que planeja e quer, na verdade, controlar cada detalhe, sabe? E para só depois se permitir experimentar, experienciar a vida, sentir alegria, viver um amor, ter satisfação, prazer, sabe? E no fundo se decepcionam, né, depois de tudo, porque a vida não funciona assim. Quem tem uma vida perfeita? O que é, na verdade, uma vida perfeita, né? E perfeita para quem? Em que ponto de vista? E enquanto esperamos a vida perfeita, a vida acontece, né? E acontece sem a gente. E isso não é sobre não planejar, tá, gente? Não é sobre não cuidar da vida, ter paciência, resiliência, caminhar, né, em direção aos nossos próprios processos. O ponto aqui é sobre perceber que a busca pela vida perfeita muitas vezes impede a gente de viver uma vida que é real, sabe? Que é humana. E um exemplo simples, né, disso é a autossabotagem, por exemplo. Uma pessoa ela fala, sei lá, ela fala que quer viajar, né? Aí ela coloca alguns pontos que muitas vezes são importantes para que essa viagem aconteça. Né? Por exemplo, eu tenho que juntar o dinheiro, eu tenho que ter o meu dia de férias, eu tenho que ter, às vezes, até uma companhia, conseguir a folga, enfim. Mas muitas vezes elas não colocam o ponto mais importante, né? Não é considerado as escolhas diárias, a prioridade das coisas. Colocar essa viagem, né, como uma prioridade. Porque se você quer muito uma coisa, uma viagem, como eu disse, mas isso não é uma prioridade diária, as chances dessa viagem não acontecer são enormes,
E as chances de você se frustrar também são enormes, sabe? E a gente fica cada vez mais frustrado com tudo isso, né? Nesse ciclo. E não entende que o problema não era a viagem em si, o dinheiro, o tempo, mas sim a falta de prioridade diária em relação a isso. E às vezes por esperar demais o momento perfeito, sabe? E enquanto espera, os anos passam, né? A viagem nunca acontece. E eu vou lembrar, a vida não vai esperar. O que nos resta às vezes é perceber, né, que não existe momento perfeito, não existe versão perfeita de nós mesmos que vá fazer com que alguma coisa aconteça fora do aqui e do agora, sabe? E isso não significa improvisar a vida. Significa viver o agora, com o que existe e deixar que a experiência vá se transformando e nos transformando. Que a gente possa não esperar tanto estar pronto para viver, sabe? Não esperar organizar cada detalhe da vida. Não tentar criar uma vida perfeita para só depois começar a viver de fato, sabe? Porque a vida está acontecendo hoje. Ainda que imperfeita, ainda que bagunçada, ainda que com as nossas limitações humanas. Mas é exatamente aí, nestes lugares, aqui, agora, que ela é preciosa. Porque é a única coisa que realmente existe da vida, sabe? O agora, o momento presente. E por sermos apegados muitas vezes ao que já conhecemos, a gente escolhe esperar em um lugar muitas vezes confortável, né? Mas que acaba por consumir a vida sem ser vivida. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e sentiu algo diferente, nem que seja por um segundo, talvez seja a vida te lembrando. Não espere mais pelo momento perfeito, pela dor passar, pela cura acontecer. Viva o agora. Respira. A vida já está acontecendo, ela não vai acontecer quando tudo estiver melhor. E este é o nosso maior presente. Essa é a maior dádiva da vida. Não espera estar pronto. Não espera as condições perfeitas para encontrar felicidade dentro de você, para sorrir, para sentir a experiência do sorriso. E que a morte não nos encontre apenas vivos, mas, sobretudo, vivendo. É isso. Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez, uma mensagem simples, mas profunda. Que a gente possa viver, simplesmente viver, que é para isso que a gente está aqui. Né? E através da vida, através da vivência, experienciar tudo aquilo que nos for permitido para continuar aprendendo, evoluindo a alma, o espírito, e aí já entrando em outros níveis. Gente, é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, sua curtida, sua interação. É muito importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Grande beijo e até mais. Tchau, tchau.